Ok, pessoal, boa tarde. Hoje são 19 de março, né? Dia do cuscuz. Quem gosta de cuscuz aí? Eu. Eu gosto. Bom, né? Botei até uma mensagem aqui, ó. Tá Professor, vendo eu aí? vou ter que sair que eu não tô escutando o senhor, beleza? Certo. Eu não confio em quem não gosta de cuscuz. Hoje é dia, inclusive, hoje é dia mundial do cuscuz, né? É um alimento, um prato típico da nossa terra. Vamos aprender a fazer cuscuz. Então, quem quiser comemorar hoje é só comer um cuscuzinho. Pessoal, vamos. Vocês receberam material, não foi? Na semana de atividades. Sim, Eu vou só colocar aqui na tela para confirmar com vocês se é esse. Estão vendo aí? Sim. 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 Pronto. O material que eu estou passando nos slides é o mesmo assunto, ok? Então, o que acontece? Vocês precisam... Eu vou passar esse material do slide para vocês, porque nele também tem um exercício, ok? São dois exercícios, na verdade. Esse que vocês recebem aí e o exercício que está no final do slide, tá? Ah, mas é o mesmo assunto, por que eu vou fazer duas vezes? Porque geralmente o material que eu passo nos slides, ele é mais completo, ok? Ele não é o mesmo material que está nas páginas. Ele é mais completo para que vocês tenham mais informações à disposição de vocês, não só esse que vocês pegam no material escolar, que é um pouco resumido, tá certo? Então, eu vou compartilhar com vocês a tela do material que nós começamos na segunda-feira e nós vamos terminar hoje. Quando aparecer, me digam. apareceu. Apareceu. Ótimo. Pronto. Apareceu. Tá, formação da Europa moderna. É isso que nós estamos estudando agora, tá? Primeira coisa, quando eu falo formação da Europa moderna, nós estamos falando justamente dos acontecimentos que ocorreram para que a organização política dos países europeus fosse a que é hoje. E por que isso é importante para nós? Porque nós fomos colônias, né, nós somos colônia de um país europeu, tá? De Portugal. Então, muito da organização e das influências europeias, elas vieram para o Brasil. Se o Brasil hoje é uma república, né, dividida em três poderes, legislativo, executivo e judiciário, isso tem muito a ver com a influência dos nossos colonizadores, que foram aí os portugueses, tá? Não só portugueses. Claro, o Brasil só foi colônia de Portugal, mas Portugal também mantinha relações com outros países, por exemplo, com a Inglaterra. Então, muito do que acontece aqui, ele veio da Europa, tá? Mas não especificamente só de Portugal. Por exemplo, quando houve a Revolução Francesa na França, obviamente, os ideais da Revolução Francesa, eles vão ser trazidos para o Brasil também. Vão ter movimentos que vão se inspirar no que aconteceu lá para tentar fazer a mesma coisa aqui, certo? Então, é tudo interligado, ok? Nós somos colônias de Portugal, mas muita coisa que aconteceu na Europa teve influência em Portugal e também teve influência no Brasil. Ok? Então, vamos lá. Na semana passada, eu já tinha falado sobre esse início aqui, tá? A Idade Moderna, ela vai da queda do Império Bizantino até a Revolução Francesa, ok? Então, um período aí de 1453 a 1789, tá? Não é um período tão grande, por exemplo, como a Idade Média, que foi quase 1000 anos. Esse período da Idade Moderna é mais curto, ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Nós falamos sobre isso, tá? Não vou repetir. Mercantilismo, absolutismo, reforma protestante, humanismo renascentista e renascimento científico. Nós falamos sobre isso na aula passada, tá? Vocês vão ter esse material, vão poder revisar isso. Olha, só um exemplo para vocês, pessoal. No material de vocês, tem isso aqui também, tem mais a Idade Moderna, mas ele não tem explicando o que é, só fala mercantilismo, absolutismo, reforma.
Aqui não, aqui vocês pegam o tema, tá? E o que quer dizer cada um deles de forma resumida. Por isso que é importante vocês verem os dois materiais, tá? O surgimento do Estado moderno, ele vem a partir da crise do feudalismo, nós falamos sobre isso. Alguém quer entrar? Deixa eu ver. João Félix. Hoje tá bom, né? 24 pessoas já. Hoje tá... Oi? Vai entrar mais, viu, professor? Certo. Pessoal, desliga os microfones para não dar microfonia. Não nada, o som tá muito baixo. Ok? Tá me ouvindo? Sim. Pronto. Pessoal, olha só. Então, a partir do século XIV, o sistema feudal ele vai entrar em crise, tá? Os camponeses vão começar a se revoltar contra a ordem social imposta, tá? A burguesia, ela começa a ficar muito rica e, a partir disso, ela começa a exigir espaço político, tá? Por quê? Porque a partir do momento que eu começo a ter muita riqueza, eu começo a almejar outras possibilidades, ok? Nós estamos no início do capitalismo mercantil, ou seja, esse período ele é importante para a gente, porque é nesse período da Idade Moderna que vai acontecer muita coisa para poder chegar onde nós estamos hoje, né? Sistema de governo, sistema econômico e por aí vai. Olha, características do Estado Unificado, também falamos na última aula. Definição do território nacional, tem um território definido com fronteira e tal. Único poder para cada Estado, né? Pode ser um rei, pode ser um presidente, pode ser parlamento, mas existe uma unificação, certo? Único exército, administração e justiça unificada e um sistema burocrático igual para todo mundo, tá? Dentro desse território. Falamos sobre o processo de centralização do poder, e aí nós ficamos de ver nessa aula, cadê? Isso aqui você já viu tudinho, não vou voltar. Entra aí no teu celular e pergunta a esse professor de história se a apostila é essa que eu recebi agora ou é a de 15 dias atrás, a aula de história. Quem foi que falou? Eu gostaria de saber se essa aula de história hoje é da quinzena passada ou se é dessa apostila que eu recebi agora, essa semana. É dessa apostila dessa semana agora. É dessa que eu recebi agora, Isso. essa semana, né? Isso, exato. Tá bom. Obrigada. Que é a formação da Europa moderna. Dificuldade para entrar na internet. Eu acho que é a primeira aula que meu neto vai... Como é o nome dele? É Guilherme Cauã. É porque a internet é ruim para entrar. Guilherme Cauã. E tem dois? Paulo Arruda e Guilherme Cauã? Paulo Arruda é o avô. É o avô dele, por isso que ficou aí o nome. Pronto. É o avô Mas dele. ele tá então com dois celulares, né? Ligados aí? Pronto. Se ele não tiver o material, que eu passei semana passada, o material em slide, tá? Caso ele não tenha, no privado, depois da aula, ele pede que eu mando para ele, tá certo? Como é? Tem um material, a senhora falou que ele não assistiu a aula semana passada, né? Não, nenhuma aula de ninguém. Nenhuma aula, pronto. Conseguiu por causa da internet. Tem um material em slide que eu passei para os alunos, caso ele queira pegar também, eu passo para ele depois da aula pelo WhatsApp, tá certo? Pronto, pode passar, tá certo. Pronto. Nada. Porque o senhor não tem internet, não. Bom, vamos lá. Na Europa Ocidental... Oi? Ele já participou da aula de português. Português, pronto. Aos poucos, é normal, pessoal, nas próximas semanas, alguns alunos vão começar a conseguir entrar e vai ficar mais fácil da gente se comunicar. E Letícia, ainda não fiz sua matéria, já vai corrigir. Letícia, veja bem, eu vou passar o assunto, terminar o assunto hoje, e aí nós vamos começar a corrigir os exercícios, tá? Mas isso não impede você de fazer, tá? Você tem que fazer também e mandar para mim, para que eu dê o ok aqui, corrija, ver se está tudo certo, tá? Não se preocupe muito com o tempo. Você vai ter tempo para fazer, tá certo? Pessoal, vou só dar um print aqui na tela para a gente registrar esse momento lindo.
E quem não fez pode fazer agora, então? Pode, quem não fez pode fazer também. Ainda Não bem precisa me entregar hoje. Façam com calma, para não fazer errado, para não fazer com garrancho, que tem uma galera, meu Deus, que é cada letra garranchuda. Você não tem noção, Tipo a não. minha. Então, tenho pena do professor, pelo amor de Deus. Vamos fazer uma letra bonitinha. é isso, minha gente. Tenha pena. Vamos lá, trabalhar. Ok, pronto. Já sim, Sabrina, eu vi sim a sua atividade, viu? Obrigado. Vamos lá. Não, aqui não. Aqui. Pessoal, o absolutismo, ele não vai ser uma coisa jogada, uma coisa assim, vamos fazer assim, não. Vai ter um fundamento teórico, tá? Ou seja, existiram filósofos que escreveram sobre isso, tá? Para deixar o negócio mais concreto, mais sólido. Nós temos dois grandes filósofos, na verdade, não são só os únicos, tá? Mas são dois que vão se destacar nessa defesa do absolutismo. Vai ter o inglês Hobbes, tá? Thomas Hobbes. Ele defendia a ideia de que a natureza humana, ela era desde sempre má e egoísta. O que ele quer dizer com isso? Todo ser humano, ele nasce mal, ele nasce egoísta, tá? Na principal obra dele, que é o Leviatã, ele vai afirmar que só um Estado forte vai ser capaz de limitar a liberdade individual, impedindo a guerra de todos contra todos. Por que teria uma guerra de todos contra todos? Porque todo mundo é mau, segundo Thomas Hobbes. Se todo mundo é mau, cada um de nós vai querer satisfazer os nossos próprios desejos, pouco se importando com o próximo, tá? Então, para Thomas Hobbes, o Estado ele serve para colocar ordem no negócio. Como assim, professor? O Estado vai ter um poder maior que os cidadãos para poder impedir que as pessoas, por exemplo, deixa eu terminar que eu te dou que eu abro a fala, tá? Para poder impedir que as pessoas façam mal aos outros. Então, é aquela coisa, o meu direito vai até onde começa o direito do outro, tá? O Estado, ele serve justamente para isso. Diga, quem foi que falou aí? Eu não fui pegar até ontem isso aí. Essa daqui foi a de 15 dias atrás. Qual é o tema dessa atividade que a senhora está aí? Não, viu? Qual é o tema da atividade que a senhora está aí? Que o Guilherme Cauã está aí? Oi? Alô? Oi? Oi. Oi. Sabrina já fez o bolo de cuscuz. Bolo de cuscuz, eu quero, viu? João Teódio tá baixo. Professor, Vamos, pessoal. aí bota um chocolate em cima, aí já dá o bolo. Olha, em resumo, o indivíduo ele deveria dar plenos poderes ao Estado, renunciando à sua liberdade individual, tá? Para proteger a própria vida, ok? Hobbes vai defender o poder absoluto do Estado, tá? Ou seja, o Estado vai ter o poder sem questionamentos, mas esse Estado não vai ser necessariamente representado por um rei. Pode ser um presidente, por exemplo, pode ser o primeiro-ministro, tá? Ele enaltece a força do Estado, mas não necessariamente um rei, tá? A autoridade poderia ser representada por um monarca, por uma assembleia, desde que o poder fosse exercido sem contestação por parte dos súditos. Aí você vem para Jacques Bossuet, ele é um bispo, tá? É teólogo francês, e vai ser um dos mais importantes intelectuais da corte de Luís XIV, que era conhecido como o mais absolutista dos reis franceses, ok? No livro Política Tirada da Sagrada Escritura, o Bossuet ele vai desenvolver uma doutrina de direito divino dos reis. Então, veja, para o Thomas Hobbes, é necessário ter um poder centralizado, que pode ser na figura de um monarca, de um rei, mas também pode ser na figura de outra pessoa, tá? De um presidente, por exemplo. No caso do Bossuet, até porque ele é bispo, ele vai dizer que não. É preciso ter o poder centralizado, mas esse poder centralizado, ele vai pertencer ao rei. Por quê? Porque o rei seria
o enviado de Deus na terra para governar aquele povo. Ok? Então, os dois concordam que tem que ter um governo centralizado. Eles só discordam em quem vai ser o grande líder desse governo. Certo? Quem está entrando agora? Kemily. Boa tarde, Professor, tem Kemily. gente com o microfone ligado. Vamos desligando os microfones, que dá microfonia, dá um retornozinho. Oxe, o Kemily Eu entrou e acho saiu. que é o Paulo Arruda aí, ó, tá ligado. E vamos lá. Poder monarca é sagrado para Jacques Bossuet, tá? Vai botar. Então, qualquer rebelião contra ele vai ser considerada criminosa. Então, para o Bossuet, a população não pode se rebelar contra o rei, porque já que o rei é enviado de Deus, estaria se rebelando, na verdade, contra Deus. Professor, tinha gente querendo falar com o senhor. Pode falar. Foi Paulo Arruda. Foi Paulo Arruda aí. Guilherme, quer falar, Guilherme? Não? Certo, vamos embora. Bom, se eu tivesse uma pergunta. Foi. Como eu te falei, o Hobbes e o Bossuet eles não vão ter o pensamento totalmente igual, tá? O Hobbes vai defender um absolutismo baseado na razão, tá? O argumento de que era necessário garantir a segurança dos indivíduos. No caso do Bossuet, não. Ele fundamenta o absolutismo na defesa do direito divino dos reis, ok? Ou seja, na religião, que é a forma clássica de absolutismo, ok? É como o absolutismo começou, na verdade. Diferentes teorias sobre o poder absoluto dos reis coexistiram, ou seja, existiram ao mesmo tempo, tá? Em diferentes reinos. Vamos falar agora do mercantilismo, ok? Olha, para manter a abundância e a ostentação das cortes europeias, para sustentar os funcionários que cuidavam da administração do reino e para equipar as tropas que protegiam o território, você precisava ter muito dinheiro, tá? Era preciso uma soma de dinheiro muito grande. Então, como é que o Estado, como é que os reinos podiam sustentar isso? A solução encontrada pela maioria das monarquias vai ser justamente enriquecer o reino a partir de práticas que vão receber o nome de mercantilismo. Que práticas são essas? Metalismo, estímulo da manufatura local, balança comercial favorável, tá? Vamos falar sobre cada um deles. Metalismo. Alguém falou? Márcio, eu só faço chamada no final da aula, tá? Professor, sou eu, Gustavo. É que eu queria saber. Pronto. No final da aula eu faço chamada. Pessoal, metalismo. Quer dizer o que metalismo? A riqueza de um reino ela vai ser medida pela quantidade de metais nobres que ela possuía. O que são metais nobres, pessoal? Aquele metal que custa muito dinheiro, né? Por exemplo, o ouro é um metal nobre. A prata é um metal nobre. Então, os governos eles vão evitar a saída de ouro e prata dos cofres do Estado. É diferente de hoje, tá? Hoje, o metalismo não faz o menor sentido, ok? O dinheiro e as riquezas do país, elas não estão baseadas somente no ouro. Claro, tem ouro também, mas não é somente no ouro, ok? Então, nessa época, no mercantilismo, o país ele era mais rico quanto mais metal precioso ele tivesse. Se ele tivesse muito ouro, estava bom, estava ótimo. Se ele tivesse pouco ouro, aí estava em problemas, ok? Estimula a manufatura local. Manufatura são pequenas fábricas, tá? Que não se utilizam máquinas, evidentemente, tá? Para produção de ferramentas, de tecido, de roupa, de calçados, por aí vai. Os governos vão estimular a produção de bens manufaturados, tá? Como tecidos e ferramentas. Esses produtos, eles vão abastecer tanto o mercado interno quanto o mercado externo, tá? Vão gerar aí imposto e podiam ser exportados, rendendo mais moedas à coroa.
principalmente a Inglaterra vai fazer esse estímulo para o mercado externo. Vamos falar sobre isso, tá? Então, os governos vão começar a estimular a manufatura, ou seja, produção local dentro do país. Por exemplo, França vai estimular os produtores locais. Inglaterra, a mesma coisa, Espanha, a mesma coisa, Portugal, a mesma coisa, e por aí vai. Ok? E aí, o terceiro ponto sobre as práticas do mercantilismo é uma balança comercial favorável. O que é uma balança comercial favorável? Os governos eles vão criar medidas protecionistas para encarecer os produtos importados e reduzir sua entrada no reino. Pessoal, quando eu falo medidas protecionistas, eu estou dizendo que são medidas que visam proteger o produtor local, o cara que está aqui dentro. Ok? Vamos lá. Vamos dizer que no nosso país, no país do 7º ano A e B, vocês produzam tênis, tá? Vocês produzam tênis. Mas também chega tênis de fora, tênis de outros países, tênis do país 8º ano, tênis do país 9º ano, tênis do país 6º ano. Então, o que eu posso fazer, eu como rei do 7º ano, o que eu posso fazer para proteger vocês que são meus produtores? Eu vou colocar uma taxa, vou colocar um imposto a mais para esses países que querem vender o seu tênis aqui. Então, por exemplo, se o tênis de vocês custa R$10, o tênis deles também custa R$10. Mas, como o tênis deles vem de fora, eu vou cobrar uma taxa aí de mais R$12 para esse tênis ser vendido aqui. Então, acaba que o tênis de vocês continua R$10 e o tênis dele vai para 12. O tênis do 8º ano vai para 12, do 9º ano vai para 12. Então, fica mais caro. As pessoas vão preferir comprar qual? Claro que mais barato. Isso que chama medida protecionista. São medidas que protegem o produtor local. Entenderam isso aí, pessoal? Oi? Sim. Paulo, desliga o microfone. Desliga o microfone. Alô? Oi. Alô? Entenderam isso aí? O que são medidas protecionistas? Sim. Sim. Pois escrevam no caderno, então, pegue o caderninho de vocês, coloquem medidas protecionistas. Agora. Vai escrever Peraí, Eu já tudo. entendi, professor. Mas é para escrever que eu estou vendo vocês ficarem conversando muito aqui no chat. Então, já que estão com a mãozinha livre, vamos escrever. Peguem o Não, caderno de professor. vocês. Não, professor, nada, bora. Peguem o caderno de vocês e coloquem medidas protecionistas. Colocar o que, professor? Medidas protecionistas. Só isso? Só isso? Repete aí, por favor. Medidas protecionistas. É escrito aí nesse. Oxi. Rapaz, tá fazendo Medidas protecionistas. Escreva isso daí. Isso, professor, deixa assim. Tá fazendo eco. Desliga os microfones, pessoal. Agora desligado. Tem alguém com o microfone ligado. Como é que faz isso? Só não é eu. É Paulo, professor. Eu acho que é Paulo Arruda que tá. Que Pessoal, Paulo esqueçam o querendo? microfone. Paulo Arruda, Mofi, né? Paulo Esqueçam o Ricardo. microfone, comecem a copiar. É para escrever isso que tá aí, professor? Para copiar isso que está na tela. Só isso? Só isso. Por enquanto. É Se rápido. continuar a conversa aqui no chat, eu boto mais. Já? Gente, não conversa mais não, pelo amor de Deus. Aí parou a roquidão, foi, dona Sabrina? Não tava rouca?
Eu mais nunca converso na aula do professor. É Oi, 2, José. João, é 2. É para botar esse conjunto de ações governamentais. Exatamente. Isso mesmo. E rápido, que a aula tá passando. Já? É governamentais ou governo? Encola o microfone não, por favor. Quase Ações esqueci. governamentais para proteger a economia de seu país. Só isso. Calma aí, professor. Tô escrevendo. Calei. Já? Não. Não, professor, tô escrevendo cabeçalho. Não precisa de cabeçalho, não. Vai direto para medidas protecionistas. Foi eu escrevi o cabeçalho. Vamos. Já? Já. Há muito tempo. Posso mudar, pessoal? Peraí, rapidinho. Escreve no chat, Desculpa, professor. eu não terminei. Certo, Cauã? Terminei, professor. Tá certo. Também. O papel daqui, mas que é bom e não dá para usar outro. A minha apontador tá quebrado. Terminei, professor. Desliga o Todos microfone. terminaram? Posso passar? Sim. Pode. Ok. Então, voltando aqui para a balança comercial favorável, os governos criavam medidas protecionistas para encarecer os produtos importados e reduzir sua entrada no reino, diminuindo as importações e aumentando as exportações, a balança comercial ficaria positiva, ou seja, para que eu tenha uma balança comercial positiva, É para ver ou para escrever? aí é só para ver, pessoal. Desliga o microfone, por favor. O meu tá desligado. Só tô apertando para falar. Guilherme, o seu não tá desligado, não. Pronto. Para que tenha uma balança comercial positiva, é necessário vender mais, ou seja, exportar mais do que importar. Tá ok? Porque se eu vendo mais do que eu compro, eu vou estar com dinheiro no bolso, tá? Se eu estou vendendo mais, eu tô ganhando dinheiro. Quando eu compro, né, eu estou trocando meu dinheiro por alguma mercadoria. Por isso que é interessante, é importante você exportar, você vender mais do que comprar, ok? Entenderam esse conceito? Sim. Pronto. Então, vejam aí que tem 3 balanças, A, B e C, certo? A partir desse conceito de balança comercial favorável, qual é a balança correta aqui para um governo? Eu acho que é essa aí. Eu tô meio confuso. Não tenho a menor ideia como é que é. Eu acho que é a letra A. Acho que é a letra A. Eu acho que é assim. Eu acho que é a letra C. As Professor, eu exportações... acho que é a letra C. Professor, Oi, o que a gente acabou de escrever no caderno é para mandar pro senhor, né? não precisa. Agora não. Letra A, B ou C? C. C. Sei. Gente, desculpa. C, muito bem. É Você C. tá falando Por que é C?
Porque na C, as É C, exportações... professor. É C Oi? mesmo? É Não a entendi. letra C mesmo? É a letra C, É a exato. atividade de qual caderno, professor? Isso não está no caderno, está nessa apresentação que eu estou passando. E onde que tá a letra? Ok? Ah, tô vendo, tô vendo. Pessoal, olha só, na letra A, quem está mais pesado? Importação, né? Tanto que está mais baixo aqui. A importação está mais pesada do que a exportação, ou seja, ele está importando mais do que está exportando. Quando ele importa, ele compra, né? Então, se eu compro mais do que eu vendo, eu vou ficar no prejuízo, concordam? Sim. Na letra B, tá igual. Valeu, Pedro. Eu vendi tanto quanto É comprei. nóis, velho. Eu importei 10 garrafas e exportei 10 garrafas. Então, ficou igual. Eu não estou nem no prejuízo e nem no lucro, concordam? Sim. Sim. Aí, na letra C, sim. Na letra C está correto. Por quê? Olha só. As exportações, elas estão mais pesadas. Ou seja, eu exportei, eu vendi mais do que eu comprei. Então, se eu vendi mais do que comprei, eu vou estar no lucro. Isso é uma balança comercial favorável. Tá entendido? Sim, Sim. professor. Passa mais tarefa porque tem gente escrevendo lá no chat. Lucas, É por que porque você não está é possível, colocando não para. espaço no chat, Lucas? Não é isso, Lucas? Para aí, não quero escrever, não. Vamos lá? Ó, isso aqui eu passei. Bom, acumulação de riquezas. As práticas mercantilistas, elas foram utilizadas pelos reinos europeus para acumular riqueza. Como eu falei, nesse momento do mercantilismo, quanto mais ouro, quanto mais prata, quanto mais metais preciosos tivesse no reino, melhor, tá? Um traço comum a todos os reinos foi a interferência do Estado na economia, ou seja, o Estado, o rei, no caso, ele interferia muito, ele mandava e desmandava na economia. Através de quê? Tributação, como imposto, taxas, e um controle monopolista do comércio, ou seja, era o Estado, tá? Quem controlava como que deveriam ser feitas as transações comerciais, qual o valor a ser pago e por aí vai. Ok? Professor, Guilherme tá falando. Não, tá não. Acho que ele só ligou sem querer o microfone. É, foi assim. É que, na verdade, esse é só um exemplo? Como, Guilherme? Ele tá perguntando se essa atividade é só um exemplo ou é para copiar. Não precisa copiar. Vou mandar para vocês esse material também. E no final tem umas questões que vocês farão no caderno. Agora tá bom. Olha, entre os séculos XV e XVIII, vai ter uma aliança entre os estados monárquicos e as burguesias europeias, ok? Essa aliança vai impulsionar o investimento nas marinhas mercantes e nas grandes viagens marítimas. Marinha mercante são aqueles navios que fazem comércio, tá? Não é navio de guerra. São navios que fazem comércio, que vão a regiões distantes para comprar e para vender, ok? Essas grandes navegações marítimas são justamente aquelas que fazem com que os europeus cheguem, por exemplo, ao Brasil. Então, vejam como é importante esse período do mercantilismo, porque esse desenvolvimento comercial, ele vai fazer com que os países procurem mais e mais mercados, tá? Além do seu próprio, além daquele conhecido. Então, essa busca por novos mercados vai fazer com que os portugueses cheguem ao Brasil, vai fazer com que os espanhóis cheguem aos países latinos, vai fazer com que os ingleses cheguem na região onde hoje é os Estados Unidos, e por aí vai, tá? Então, o mercantilismo também vai ter aí a sua contribuição nas grandes navegações, na chegada dos europeus ao novo mundo, que são as Américas, ok? Olha, grandes navegações, vários governos europeus vão passar a organizar expedições, como eu falei, tá? Para explorar mares, conquistar colônias, África, Ásia, América, tá? Nosso continente não foi o único continente a ter colônia, ok? A África já tinha colônia antes de nós, inclusive, e a Ásia passou também a ter colônia a partir do século XVI. Vamos lá. Professor, o Egito existe? O Egito existe, o Egito é um país hoje.
Ele fica no norte da África. A pessoa encontra coisa valiosa lá ou não? Não, hoje tem as pirâmides, claro, mas não tem mais coisa valiosa. O que tem de valioso está nos museus. Tem muitos museus na Europa, inclusive, que têm artefatos que são, na verdade, do Egito, não da Europa. Eu queria conhecer o museu. Aqui no Brasil tem poucos, né? No Nordeste não tem muitos museus, não, mas é bacana. Um museu bem feito, ele é muito legal. Deixa eu ver. Sim. O que os europeus iam fazer na África, na Ásia e na América? Eles iam atrás de riquezas, tá? Produtos de alto valor no mercado europeu, como especiarias e metais preciosos. Metais preciosos, como eu falei, é importante para você ter mais riqueza no reino. O valor da riqueza do reino era medido por metal precioso. Quanto mais ouro tivesse, melhor. Professora Sabrina tá falando. Sabrina, por que esse nome museu? Por que o nome museu é museu? É isso? Acho que é, professor. Sabrina, boa pergunta. Não sei dizer. É como cadeira, por exemplo. Não sei por que cadeira é cadeira. Porque tem muita cadeira na cadeia. Oi? Não tem nada a ver. A primeira coisa que vem na minha mente eu falo. Mas museu vem do grego, tá? Muitas das palavras que nós utilizamos ou vem do latim, que é a base do tronco linguístico do português, e algumas palavras vêm do grego. O museu vem do grego também. Não poderia ser outro, poderia ser galeria, por exemplo, galeria de história. Porque o museu, o que é o museu? O museu é um local que guarda objetos que contam a história de alguém ou de alguma coisa, e por aí vai, tá? Conta a história de um povo. Então, poderia ser, por exemplo, galeria de história, galeria de coisas antigas, não sei. Não sei porque o nome museu, não, tá? Mas, enfim, é um negócio bacana. Se vocês puderem ir a museus, né, nas viagens que vocês fizerem no futuro, é bom. Professor, quando for no meu aniversário, eu vou pedir pai me dar um presente, me leva lá no museu. Mas onde é que tem museu aqui? Não sei, não. Olha, pessoal, tem um museu aqui em Recife, que aqui não é tão longe, né? Recife tem um museu chamado Museu de Brenan. É um castelo, inclusive, muito bonito. Deixa eu vou compartilhar. Oi? Então, Oi? a próxima parada é o museu. Você já foi, professor? Já, é muito bonito, é bem bacana lá. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou dar uma... Peraí, cadê? Vou parar essa apresentação e vou jogar vocês para outra página aqui, para mostrar para vocês o Museu de Brenan, que é um dos museus mais famosos que nós temos aqui na região. Recife é aqui perto, inclusive, né? Não tem nem... Não, acho que estão 2 horas no máximo de carro. Estão vendo aí? João. Cadê? Deixa eu ver. Oi, Pedro. Oi, Eu já fui no Museu de Brenan. já foi? Entra no mapa e vai no museu, aí tu vê o museu. Já. Vê o museu de perto. Aqui, ó. Aqui é uma parte do museu. É um castelo mesmo, inclusive. Tá? Aqui, ó. legal, Pronto, aqui é aqui. dele de cima, aqui as fotos. Tá vendo aí? Aqui é a parte externa, aqui ele de cima. Aqui é o cara que construiu o museu, né? O Brenan, na verdade. Nesse museu, inclusive, tem o maior acervo de armas brancas da América Latina, tá? Então tem faca, tem espada, tem armadura medieval, tem quadros, ó. Tem estátuas. Aqui é o Museu de Cera, aqui à direita, ó. Isso aqui são bonecos de cera em tamanho natural. Também está lá no Museu de Brenan. Ô, professor, leva a gente aí.
Quando acabar a pandemia, a gente pode tentar ver uma forma de ir lá. Inclusive, vão realmente muitas escolas lá, tá? É uma discussão interessante para os alunos. Vamos voltar aqui para a atividade. A gasolina tá caro, o professor não quer nem sequer sair de casa. Quando aparecer de novo a apresentação, me digam, tá? Apareceu. Apareceu. Pronto. Vamos lá. Então, a acumulação de capitais ela vai ser garantida por meio de saques nas regiões conquistadas, que permitiram a transferência de imensos tesouros para a Europa. A pirataria também teve papel importante nesse processo. Pessoal, por que saque? Porque o ouro que foi tirado daqui, por exemplo, não era dos portugueses. Né? Então, se fosse por questão de dono, o ouro era dos índios, né? Não dos portugueses. Mas foi levado aqui toneladas e mais toneladas de ouro para a Europa para custear os custos, os altos custos das cortes europeias, ok? Essa pirataria que ele está falando aí é pirataria mesmo, são navios que são que tem a única função de roubar o que foi tirado daqui. Por exemplo, Portugal não era colônia do Brasil, então Portugal levava daqui ouro, levava daqui para o Brasil. No caminho de volta para a Europa, outros navios tentavam e muitas vezes conseguiam roubar essa carga. Esses navios são os chamados piratas, ok? Bom, grandes potências econômicas, as conquistas territoriais e a ampliação das relações comerciais, ela vai tomar uma escala mundial e vai permitir a concentração de riqueza nos povos europeus, nos países europeus, tá? A produção colonial de mercadorias muito cobiçadas de alto valor na Europa, como açúcar, cacau, algodão, ouro, tá, e prata, ela foi possível com a utilização do trabalho escravo, ok? Escravo. Não é o português, não é o europeu que vai lá botar a mão na massa para tirar o ouro, não. Não é o português que vai botar a mão na massa para plantar a cana-de-açúcar, não. Quem faz isso vai ser o escravo, vocês sabem disso muito bem, né? O Brasil viveu aí mais de 300 anos de escravidão, ok? Bom, além disso, as monarquias europeias elas vão intensificar, vão aumentar a produção de manufaturas, que também passam a ser vendidas nas colônias, ou seja, é o tal do mercado externo, ok? Então, eu vendo dentro do meu país, mas eu também procuro vender para a colônia que é dominada pelo meu país. Então, porque o produtor português, ele vai vender tanto para o país, né, Portugal, Lisboa, Porto, as cidades portuguesas, quanto também para as cidades da colônia de Portugal, que no caso era o Brasil. Ok? Isso vai aumentar muito os lucros desses produtores. Dessa forma, algumas monarquias se transformam em grandes potências econômicas mundiais. São as primeiras grandes potências mundiais. Por que dessa vez a gente fala em mundial? Porque as grandes navegações, elas começam pela primeira vez a unificar o mundo. A partir de agora, você vai conseguir uma comunicação maior das diferentes regiões do mundo todo. Professor, o Lucas está mandando um monte de coisa aí no chat, ó. Lucas, você está com algum problema aí, Lucas? Tá bugando tudo aqui. Lucas? Lucas, tá aí? Oi. Você está com algum problema aí? Professor, olha, o senhor está explicando aqui, ó, e tem gente lá no chat falando musefobia. Eu nem sei se isso existe. E você tá Tu também, botando Lucas. nem isso? Ó, vamos parar de usar o chat para coisas que não são da aula. Ok? Vê aí se o senhor consegue prender o chat. Deixar privado. Professor, faz isso. Não, porque às vezes algum aluno precisa realmente usar o chat para conversar, para perguntar, né? É importante que... Não, vamos fazer o seguinte, eu vou realmente fechar o chat. E Pode fechar, professor. Pode quem fechar. quiser falar, abre o microfone e fala. Ok? Vamos lá.
Bom, diferentes caminhos. Os países europeus eles vão seguir diferentes caminhos para acumular riquezas. O objetivo é o mesmo, acumular riqueza, mas cada um vai usar uma forma diferente de fazer isso, tá? Portugal e Espanha vão dar ênfase ao metalismo, ou seja, aumentar cada vez mais a quantidade de ouro e prata e outros metais preciosos dentro dos seus domínios, tá? Por que Portugal e Espanha vão fazer isso? Porque Portugal e Espanha vão ter uma fonte muito grande de ouro e prata, que no caso é o Brasil e os países latinos, tá? O estado de Minas Gerais hoje não se chama Minas Gerais à toa. É de onde se tirou aí toneladas e mais toneladas de ouro que foram para Portugal. A Holanda, por sua vez, ela vai investir na integração do comércio externo e nos empréstimos financeiros ao setor manufatureiro, por exemplo, a produção de açúcar. A Holanda, inclusive, financiou engenhos de açúcar aqui no Brasil, aqui em Recife e aqui em Olinda, por exemplo, aqui do lado, tá? Então, a Holanda ela fez diferente, já começou a financiar os produtores de açúcar. Inclusive, a Holanda, depois que ela financiou essa produção, eles aprenderam como é que faz e foram produzir açúcar nas Antilhas, tá? Ali na América Central. Perfeito? Olha, a França já foi outro caminho. O que ela fez? Balança comercial favorável. Como é que eu faço uma balança de comércio favorável, pessoal? Eu preciso exportar, vender, mais do que importar, comprar. Ok? Isso é balança comercial favorável. Estabelecer um incentivo às exportações, restrições às importações e estímulo da produção de manufaturas de luxo, tá? Essas restrições às importações são as tais medidas protecionistas que eu falei. Quando eu coloco uma taxa, quando eu coloco um imposto para um produto que vem de fora, eu estou tornando esse produto mais caro para a população. Então, a população vai querer comprar um produto nacional que está mais barato, ok? Isso é medida protecionista, vem de proteção mesmo. Por quê? Porque eu estou protegendo a minha indústria local. Se eu puder comprar um sapato por R$50, por que eu vou comprar um sapato por 70? Né? Isso é medida protecionista. A Inglaterra, pessoal, ela vai em vários caminhos, na verdade, ok? Além dela garantir uma balança de comércio favorável, ou seja, ela vendia mais do que comprava, a produção interna de manufaturas, ela vai promover o cercamento das terras, ou seja, as terras vão ser cercadas para que possam produzir de forma mais sistemática, o que vai induzir a migração em massa dos trabalhadores do campo para as cidades. E aí, lá nas cidades, eles passam a realizar o quê? Trabalhos de manufatura. Ou seja, aumenta as manufaturas nas grandes cidades, ok? Depois, esses mesmos manufatureiros, digamos assim, eles vão trabalhar nas fábricas. Mas aí é mais para frente, já na Revolução Industrial. Não é agora, ok? A Inglaterra vai combinar diferentes métodos de acumulação de capital, vai superar os demais países europeus, preparando aí o caminho para a transição do mercantilismo para o capitalismo industrial. Aí já está chegando mais na nossa era, tá? Isso aí já é no século XVIII. Ok? Tranquilinho até aí? Tudo bem? Sim. Sim. Alguma dúvida? Não. Beleza, então, preparem para a prova. Cadê, Pedro? Preparem para a prova que eu vou colocar agora. Olha, cercamento, eu falei de cercamento, né? Está aqui a definição de cercamento. Cercamentos foram decretos do governo inglês que permitiram aos grandes proprietários rurais cercar e se apoderar das terras comunais. Terras comunais eram terras que serviam para todo mundo, tá? Qualquer pessoa podia chegar lá e plantar. E dali tirar o sustento da sua família. Nessas terras foram criadas ovelhas, das quais se retiravam a lã, que é a matéria-prima da indústria têxtil, ok? Aqui está o exercício que eu falei para vocês, são 6 questões. Vou mandar para vocês esse material, para que vocês possam... Professor, o dia Oi. da entrega Agora? é quando? Não entendi. O dia da entrega é quando dessa atividade? Pode ser até quarta-feira, semana que vem. Certo? Ok. Vamos estabelecer Vai isso. romper agora? Nas quartas-feiras. Oi, Lucas.
É pra copiar esse exercício? Não precisa copiar, porque eu vou mandar para vocês no grupo da escola, tá? Professor, eu vou copiar de noite, tá bom? Tudo bem. Porque aí vai ter outras aulas, aí quando acabar tudo, aí eu faço. Pode mandar sua resposta. Pergunta e resposta. Professor, eu tenho esse programa que o senhor tem aí. É o PowerPoint, né? Ele vem nos computadores. Eu tenho o pacote todo. Eu não paguei nada. É o pacote Office. Professor, Oi. é pra copiar isso aí? Não precisa, eu vou mandar agora no grupo. Parece que vocês não estão me ouvindo, né? Terceira vez que eu falo isso. Eu tô Professor, Oi, não é para copiar. a mão. Oi? Guilherme levantou a mão. Oi, Guilherme. Deixa eu botar agora aqui no grupo de Professor. vocês. Oi. É só uma aula, ou é duas? São duas, eu estou já na metade da segunda aula, praticamente. Ah, tá. Espera aí. Cadê o grupo de vocês? Sétimo A. Professor, Oi. é pra fazer o quê? Oi? Oi? É pra fazer o quê? Eu estou colocando no grupo de vocês essa atividade. Desliga teu microfone, Guilherme. A gente tem que copiar essa atividade que tá no slide? Vocês vão copiar as perguntas no caderno de vocês e fazer as respostas, ok? Professor, já fez a chamada? Acabei de colocar no sétimo A, vou colocar agora no sétimo B. Pronto, o material já está no grupo do sétimo A e já está no grupo do sétimo B, ok? O que vocês vão fazer? Vão ler os slides para poder fazer o exercício que está no final, ok? São questões fáceis. Por exemplo, quais são os fatos históricos que marcam o início e o fim da Idade Média? Se vocês for só olhar nos slides, vamos ver. Está no primeiro slide? Não está. Tem que Tá ler no o texto, segundo? né, professor, para saber. Tem que ler o texto, exato. Olha o que o segundo slide diz. A Idade Moderna é o período histórico que começou com a É para queda entregar quando? do Império... Preste atenção, por favor. A Idade Moderna é um período histórico que começou com a queda do Império Bizantino, tá? Que é a tomada de Constantinopla pelos turcos, em 1453, e termina com a Revolução Francesa em 1789. Isso aqui é a resposta da primeira questão já. Tá vendo? É simples, é só ir lendo o slide que vocês vão encontrar as respostas. Certo? É pra escrever tudo isso. Oi? Professor, Vai o entregar senhor vai mandar o quarta-feira. texto também, né? Até quarta-feira. Oi? O senhor vai mandar o texto também, né? Já mandei, tá no grupo já. Ah, mandou? Ok. Mandei. É por isso que eu tô achando que vocês não estão me ouvindo. Eu falei 2 vezes já que tá no Não, grupo. professor, ouvindo a gente tá, mas tem algumas pessoas que tá com o microfone ligado, aí fica dando eco. É, aí às vezes não dá pra escutar. É pra fazer esse texto todinho, é? Gente, é para fazer só as perguntas e respostas. Só as perguntas e respostas, pessoal. Tá certo. Agora vamos para o material que vocês pegaram na escola essa semana. Professor, eu não deixa de. Cadê? Abra o material. Pega Com o material dessa licença, semana. tá me Oi? escutando? Tô, Sabrina, pode falar. É porque o negócio
O negócio bugou aqui, aí ficou ruim de tudo, não tava conseguindo falar, o chat tava desativado, tava tudo ruim. Sabrina tá chique, ó. Ó o óculos. Chique demais. Como é que é? Isso aqui é outro menino do meu É telefone. filtro. Eu vou fazer um bem chique também. Pelo amor de Pessoal, estão Deus. vendo aí a tela? Sim. Sim, professor. Pronto, esse é o material desta semana, ok? Ok. Professor, toda semana tem que ir pegar lá, é? Toda semana. Mas menino, tu ia pra escola todo dia, agora tá achando ruim de uma vez por semana, é? Ei! Menino, Ô, a gente professor, É mas dá moleza, pra meu isso filho. terminar tudinho em tudo uma isso semana, professor. Quê? Dá pra terminar gente- tudo isso em uma semana? Dá não. Claro que Dá dá. não, professor. Ah, não, Claro professor, que é dá. muito. Gente, esse novo Vocês, que vocês minha gente, ganharam vocês é não de precisam nem mês. copiar o assunto mais, é só ler. Olha, Só ler. aqui tem 5 questões. Essas questões não precisam nem ser copiadas, é só marcar X, minha gente. Amém. Peraí também, né? Mas a gente Olha, também o não período sabe que a vem, não. Amém. pessoal, vamos lá para as questões. O período que vem antes da Idade Moderna é a Idade Média. Isso é fato, tá? O fato histórico que marcou essa transição foi, ele quer saber o que é que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Isso tem no slide, inclusive. Qual é a letra aqui correta? C. Letra C. A queda do Império Bizantino em 1453. Perfeito. Os senhores feudais é quem exerciam os poderes políticos sobre os seus domínios, sem ter que responder a um poder central estabelecido. Tá? Isso aqui é a Idade Média. Cada feudo tinha a própria autonomia política. Qual era o grupo que estava insatisfeito com os senhores feudais e contribuiu para a formação das monarquias nacionais? Que grupo foi esse? Foram os burgueses? Foram os camponeses? Padres? Servos? Qual foi o grupo que estava insatisfeito aí? Ah, Eu fiquei com dúvida entre burgueses e camponeses, mas eu acho que é camponês. Letra A, professor. Letra A. Letra A. Letra A? Sim, pelo menos eu acho. Burgueses, está certo, muito bem, é isso mesmo. Ah, acertei! Os burgueses, pessoal. Terceira questão. Qual a alternativa que não corresponde, veja bem, que não corresponde às características do Estado moderno? Pessoal, um Essa só eu quase poder, errei. tá certo? Um só poder? tá. Não, Um só exército, tá certo? não. Não. Tá. Não. Tá certo, um só exército. A autoridade soberana do rei para todo o território. Tá. Tá certo. Alguns vão questionar só a questão de ser o rei. Tá? Alguns vão dizer, olha, tem que ter uma autoridade para todo o território, mas não precisa necessariamente ser o rei. Mas, no absolutismo clássico, tá correto. A autoridade soberana do rei. Ok? Portanto, só sobra errada aí a letra D, a administração e justiça compartilhada. Não eram compartilhadas, eram separadas, tá? Independentes. Agora, a quarta questão, marca a alternativa correta. E essa aqui é a questão pequena, mas as alternativas são enormes. O último reino a utilizar o modelo de Estado moderno, modelo de Estado moderno foi Portugal. Ali, a centralização política ocorreu como consequência das campanhas militares da Guerra da Reconquista. Pessoal, essa questão está errada. Inclusive, vocês vão conseguir responder essa questão com mais certeza quando vocês lerem o texto deste material aqui, tá? Portugal não foi o último reino a virar Estado, não. Pelo contrário, foi o primeiro. Foi o primeiro, professor. Foi o primeiro, exato. Tem nada Olha, a ver. na Espanha... Oi? Eu acho que não tem nada a ver essa pergunta. Na Espanha, a formação do Estado moderno ocorreu como consequência da Guerra da Reconquista e da união dos reinos de Aragão e Castela em 1469. A consolidação ocorreu em 1492, com a expulsão dos mouros
Tudo errado. Nada a ver. A Guerra da Reconquista não foi nem na Espanha, foi em Portugal. C. Já na França, a vitória sobre a Alemanha na Guerra dos 100 Anos firmou as bases para a constituição do Estado moderno. O rei Luís XIV seria o maior exemplo do monarca centralizador. Isso aqui já está dentro dos conformes, tá certo. Luís XIV foi o maior exemplo de monarca centralizador que existiu. Mas vamos ver só a D, para não ter dúvida, né? Quanto à Inglaterra, passou pelo processo após a Guerra das Duas Rosas, tá? Que garantiu a supremacia do soberano sobre a igreja. Não está totalmente errada, não, mas vai ser a letra C mesmo, tá? A França... Professor, não pode marcar as duas, não? Como? Não pode marcar as duas, não? Não, porque ele fala, o que ele fala no enunciado da questão, marque a alternativa correta, então é só uma. Então é a letra C. Letra C, exatamente. Ok? Supremacia da igreja não é tanto, tá? O que está errado na D é justamente essa supremacia da igreja, porque a igreja está começando a perder o poder já aqui. Não é a mesma coisa. Ok? Quinta questão. Os estados nacionais português e espanhol só se consolidaram efetivamente a partir do século XV. A formação desses dois estados, que se localizam na Península Ibérica, está relacionada diretamente com o quê? Aí nós vamos lá. Letra A. Aliança com os holandeses que venderam seus domínios para ambos os estados? Nada a ver. Não. A expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica? Sim. Não. Ah, Sim. você tá mentindo. É não, rapaz. Olha, vamos ver assim. Ao acordo com o Império Romano, que até então dominava a região? Não. O Império Romano tinha acabado, ó, há muito tempo. Tempo demais. Quase 1000 anos atrás. Olha, letra D. A reforma protestante que mudou completamente os atos religiosos da Península Ibérica. Nada a ver. Só sobra a letra A. B. Oxi. Beijo. Só não tinha Expulsão. falado que não? Eu disse que não. B, João. Sim. Não, minha gente. Letra B é a correta. A expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. Ah, tá. Tá? 1453. Inclusive, é o fato que marca o fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Ok? Resposta certa, letra B. Letra B, exatamente. Perfeito? Perfeito. Pronto, vou fazer uma chamadinha agora. Aqueles que eu for chamando já podem ir saindo, tá ok? A professora só ela tá tão Professor. boa. Professor, fala meu nome aí rapidinho. Fala.